A batalha final. O reformador e sua esposa. Parte B. Então, uma mulher avançou em minha direção, alguém que eu não conhecia. Sua beleza e sua graça eram de chamar a atenção, mas ela não era nada sensual ou sedutora, de forma alguma. Eu fui a mulher dele na terra, começou ela a dizer. Muitas das coisas que você sabe a respeito dele, na verdade vieram de mim. Portanto, o que estou prestes a lhe dizer não é apenas sobre ele, mas sobre nós. Pode-se reformar a igreja sem reformar a sua própria alma. Pode-se dar os ditames do curso da história, e contudo não cumprir a vontade do Pai e não glorificar o seu Filho. Quem se dispõe a fazer história entre os homens, pode fazê-lo, mas é uma realização fugaz, que irá se desvanecer como um fio de fumaça. Mas o trabalho do seu marido, ou seu trabalho, teve um grande impacto em todas as gerações posteriores a de vocês, e para o bem. É difícil imaginar quão escuro o mundo teria permanecido sem o trabalho de vocês. Isso é verdade, mas pode-se ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua própria alma. Somente se a pessoa mantiver a sua alma pura é que ela pode impactar o mundo para os verdadeiros propósitos finais de Deus. Meu marido perdeu a sua alma por minha causa, e ele somente a ganhou no fim de sua vida porque eu fui tomada da terra para que ele pudesse fazê-lo. Muito do que ele fez foi feito mais para mim do que para o Senhor. Eu o incentivei e até mesmo lhe dei muito do conhecimento que ele ensinou. Eu usei como uma extensão do meu próprio eu, porque uma mulher naquele tempo não podia ser reconhecida como tendo liderança espiritual. Assumi então a vida dele, de maneira que eu podia viver a minha através dele. Logo eu o tinha fazendo tudo, apenas para provar-se perante mim. Você deve tê-la amado muito, disse-me voltando para ele. Não foi assim. Eu não a amava absolutamente, nem ela me amava. De fato, depois de apenas alguns anos de casamento, nós nem mesmo gostávamos um do outro. Mas nós dois precisávamos um do outro, e assim descobrimos um modo de caminharmos juntos. O nosso casamento não era um jugo de amor, mas um jugo de escravidão. Quanto mais sucesso tínhamos, mais infelizes nós estávamos. E maior era o engano com que tínhamos que enganar os que nos seguiam. Nos tornamos infelizes e sem nada no fim de nossa vida. Quanto mais poder de influência se adquire por meio de sua própria promoção, mais a gente tem de se esforçar para manter este poder de influência, e mais escura e cruel a vida se torna. Houve reis que nos fizeram temer, mas nós causamos temor em todo o mundo, de reis a camponeses. Não podíamos confiar em ninguém, porque vivíamos naquela situação enganosa e não confiávamos nem mesmo um no outro. Pregávamos amor e confiança, mas nós mesmos temíamos e secretamente desprezávamos a todos. Se você pregar as maiores verdades e não vivê-las, você é apenas o maior dos hipócritas e a alma mais atormentada. As palavras deles então começaram a bater em mim tal como um martelo. Eu podia ver que a minha vida já estava indo nesta mesma direção. Quanto será que eu estava fazendo para me promover em vez de a Cristo? Me veio à mente quanta coisa eu vinha fazendo apenas para ser aprovado pelos outros, e em especial por aqueles que não gostavam de mim, que me rejeitavam, ou com quem de algum modo eu me sentia em competição. Fiquei vendo quanto da minha vida tinha sido construído com fachadas que projetavam uma imagem que escondia quem realmente eu era. Mas aqui eu não tinha como esconder. Toda aquela nuvem de testemunhas sabia quem eu era além do véu que cobria os motivos que eu tivesse. Olhei de novo para aquele casal. Agora, eles eram tão desprovidos de qualquer astúcia e tão nobres que era impossível duvidar de seus motivos.
Eles estavam expondo seus pecados mais tortuosos para o meu bem e tinham plena satisfação de poderem fazer isso. Pode ser que eu tenha tido um conceito errado de vocês por causa da sua história e pelos seus escritos, mas agora eu tenho uma estima ainda maior por vocês. Oro para que eu possa levar deste lugar a integridade e a liberdade que agora vocês têm. Estou cansado de me forçar a viver segundo imagens projetadas de mim mesmo. Como espero ter essa liberdade? Lamentei, desejoso de não me esquecer de nenhum detalhe deste encontro. Então, o famoso reformador me fez uma exortação final. Não tente ensinar outros a fazer o que você mesmo não esteja fazendo. A reforma não é apenas uma doutrina. Uma verdadeira reforma provém somente de uma união com o Salvador. Quando você tem sobre si o jugo de Cristo, levando as cargas que Ele lhe dá, Ele estará com você e as levará por você. Você somente pode fazer a obra dele quando você estiver fazendo com Ele, e não apenas para Ele. Apenas o Espírito pode produzir o que é do Espírito. Se você tem o jugo dele, você não vai fazer nada para atender os políticos ou a história. Tudo o que você fizer devido a pressões políticas ou a oportunidades somente o levará para o fim do seu verdadeiro ministério. As coisas que são feitas como um esforço para se fazer história, na melhor das hipóteses, apenas confinarão as suas realizações à história, e você delas nada levará para a eternidade. Se você não viver o que você prega aos outros, você se desqualifica perante o grande chamado de Deus, assim como aconteceu conosco. Eu nem mesmo consigo me imaginar indo em busca de um grande chamado por parte de Deus. Creio que nem mesmo mereço vir para este lugar que vocês dizem ser o lugar mais baixo do céu. Como poderia imaginar ir em busca de um grande chamado? Um grande chamado não está fora do alcance de quem o Senhor tenha convocado. Vou lhe dizer o que fará manter-se na vereda da vida. Ame o Salvador e busque apenas a glória dele. Tudo o que você fizer para que seja exaltado fará com que um dia venha a sofrer a mais terrível humilhação. Tudo o que você fizer tendo por motivo um verdadeiro amor pelo Salvador, sendo para glorificar o nome dele, estenderá os limites do reinado eterno do Senhor e, por fim, irá proporcionar um lugar bem mais elevado para você. Viva em função das coisas que são registradas aqui. Não dê atenção às coisas que são registradas na terra. O casal então partiu depois de um alegre abraço. Contudo, nada senti, a não ser alegria. Assim que eles se distanciaram, eu fui tomado novamente pelo peso do meu próprio pecado. Às vezes que eu usei as pessoas para atender os propósitos meus, ou mesmo tendo usado o nome de Jesus para promover as minhas próprias ambições, ou para fazer com que eu pudesse dar uma melhor impressão, foram caindo como uma cascata sobre mim. Aqui neste lugar, em que eu podia contemplar o poder e a glória daquele a quem eu tinha dessa forma usado, tive uma sensação de repugnância que não dava para aguentar. Me sobreveio o pior desespero da minha vida, como nunca antes eu tinha enfrentado, e caí. Depois do que me pareceu ser uma eternidade, vendo aquelas pessoas e aqueles eventos passando diante de mim, tive a consciência de que a esposa do reformador estava me levantando, pondo-me de pé. Me senti vencido pela pureza dela, especialmente agora quando eu me via tão mal e corrupto. Eu tinha um desejo bem forte de louvá-la, porque ela era assim tão pura. Volte-se para o Filho, disse ela enfaticamente. O desejo de louvar a mim ou a qualquer outra pessoa que você está sentindo é apenas uma tentativa de desviar a sua atenção de si mesmo e de justificar-se sendo o que você não é. Estou pura agora porque me voltei para o Senhor. Você precisa ver a corrupção que está em sua alma, mas depois você não tem de ficar em você mesmo,
nem tem de procurar se justificar com obras mortas, mas voltar-se para o Filho. Isso me foi dito com um amor tão genuíno que era impossível me sentir ferido ou ofendido por ele. Quando ela viu que eu tinha compreendido, ela continuou: a pureza que você viu em mim foi o que o meu marido a princípio viu em mim quando éramos jovens. Naquela época, eu era relativamente pura em meus motivos, mas eu corrompi o seu amor e a minha pureza por ter permitido que ele me louvasse de forma errada. Você não pode se tornar puro apenas por louvar aqueles que são mais puros do que você. Você tem de ir além deles de modo a encontrar-se com aquele que os tornou puros, o único em quem não há pecado. Quanto mais as pessoas nos louvam e quanto mais aceitamos estes louvores, tanto mais nos desviamos da vereda da vida. Então, passamos a viver em função dos louvores dos homens, e para termos poder sobre aqueles que não nos louvavam. Isso foi a nossa morte, e foi assim também para muitos que aqui estão no lugar mais baixo. Querendo simplesmente prolongar a nossa conversa, fiz a primeira pergunta que veio à minha mente. É difícil para você e seu marido estarem aqui juntos? De jeito nenhum. Todos os relacionamentos que você tem na Terra têm continuidade aqui, e todos eles são purificados pelo juízo e pelo fato de que todos aqui são seres espirituais, assim como nós agora somos espirituais. Quanto mais você foi perdoado, mais amor você tem. Depois de termos perdoado uns aos outros, passamos a amar uns aos outros muito mais. Agora, os nossos relacionamentos continuam tendo uma profundidade muito maior e tendo muito mais riqueza, porque somos co-herdeiros dessa salvação. O amor atingiu toda a profundidade das feridas com que tínhamos afligido uns aos outros, depois de termos sido curados. Poderíamos ter experimentado isso na Terra, mas não chegamos a aprender a perdoar. Se tivéssemos aprendido a perdoar, a competitividade que entrou em nosso relacionamento e que desencaminhou a nossa vida não teria como criar raízes em nós. Quem verdadeiramente ama, verdadeiramente perdoará. Quanto mais difícil é para alguém perdoar, mais longe a pessoa se acha do verdadeiro amor. O perdão é essencial para que você não tropece e para que assim, de muitos modos, você não acabe se desviando do caminho que havia sido escolhido para você. Naquela hora, tive a percepção de que aquela mulher que me havia posto em tal confrontação com aquela dor pela minha própria depravação, era também a pessoa mais atraente que eu houvera conhecido. Não era uma atração do tipo romântica, eu simplesmente não queria deixá-la. Percebendo os meus pensamentos, ela deu um passo para trás, indicando assim que estava para sair, mas me fez com que eu tivesse mais uma percepção. A pura verdade, dita com um amor puro, sempre causará atração. Você irá se lembrar da dor que você sentiu aqui, e essa dor vai ajudá-lo pelo resto de sua vida. A dor é algo bom. Ela lhe mostra onde há algo errado. Não procure eliminar a dor antes de descobrir qual é o problema. A verdade de Deus com frequência traz uma dor ao realçar um problema que temos. Mas a sua verdade sempre nos mostrará o caminho para dele nos libertarmos. Sabendo disso, você até mesmo se regozijará em suas provações, as quais são sempre permitidas para mantê-lo na vereda da vida. Ela disse ainda: e mais, a sua atração por mim não tem nada de errado. É a atração que há entre o macho e a fêmea que foi estabelecida desde o princípio e que é sempre pura em sua verdadeira forma. Quando uma verdade pura se combina com um amor puro, os homens podem ser os homens que eles foram criados para ser, não tendo que dominar com insegurança. Isto sim é que nada mais seria do que lascívia, que é a profundidade mais baixa em que o amor cai por causa do pecado. Com o verdadeiro amor, os homens se tornam verdadeiros homens, e as mulheres ficam sendo as mulheres que foram criadas para ser,
porque o amor deles tomou o lugar de todo temor. O amor nunca manipulará, nem tentará controlar tendo como base a insegurança, porque o amor expulsa todo medo. Exatamente onde os relacionamentos mais podem se corromper, é também onde eles podem se tornar os mais gratificantes, depois de trabalhados pela redenção. O verdadeiro amor tem o sabor do céu, e a lascívia é perversão extrema que o inimigo faz em relação à glória do céu. Na medida em que você estiver livre da lascívia na terra, você passará a experimentar o céu. Mas creio que não senti nenhuma lascívia aqui, ou por você, protestei com certa brandura. Pelo contrário, estava impressionado por poder contemplar alguém com tanta beleza e não sentir nenhuma lascívia. Isso é porque você está aqui. Aqui a luz da glória do Senhor impede toda a escuridão. Mas se você não estivesse aqui, a lascívia estaria procurando pegá-lo agora, disse ela. Tenho certeza de que você tem razão. Será que poderemos de algum modo nos libertarmos dessa terrível perversão na terra? Perguntei. Sim, quando a sua mente é renovada pelo Espírito da Verdade, você não mais vê os relacionamentos como uma oportunidade para conseguir alguma coisa dos outros, mas sim para dar alguma coisa. Dar é o que provê a maior satisfação que podemos experimentar. Os relacionamentos humanos mais maravilhosos não são senão um fugaz vislumbre do êxtase que vem quando nos damos ao Senhor num puro louvor. Aqui, o que experimentamos no louvor, o seu frágil corpo não glorificado não poderia suportar. O verdadeiro louvor a Deus purificará a alma para ter as glórias de verdadeiros relacionamentos. Portanto, você não deve procurar ter relacionamentos, mas sim um verdadeiro louvor. Somente então é que os relacionamentos poderão ser o que eles deveriam ser. O verdadeiro amor nunca busca ser o primeiro, nem ficar em controle, mas pelo contrário, busca o lugar em que possa servir. Se o meu marido e eu tivéssemos mantido isso em nosso casamento, estaríamos posicionados ao lado do rei agora, e este grande hall estaria com muito mais almas. Tendo dito isso, ela desapareceu em meio às fileiras ocupadas pelos santos em glória.